Há milhares de anos, o Egito se destacava como uma das civilizações mais avançadas da história. Governado pelos faraós, considerados deuses vivos, o império florescia graças à sua força militar, organização social e, sobretudo, pelo trabalho forçado de escravos. Entre eles estavam os hebreus, um povo que séculos antes havia encontrado refúgio no Egito durante uma grande fome, liderados por José, um dos filhos de Jacó. Com o passar do tempo, os hebreus cresceram em número e influência, o que despertou o medo e a hostilidade dos egípcios. Um novo faraó, que não conhecia a história de José, viu os hebreus como uma ameaça. Para controlar sua expansão, ele os submeteu à escravidão, forçando homens, mulheres e crianças a trabalhar em condições brutais. Eles construíam cidades como Pitom e Ramessés, erguendo tijolos sob o sol escaldante e suportando o peso de chicotes que não perdoavam a menor falha. Mas isso não foi o suficiente para o faraó. Ele temia que, em caso de guerra, os hebreus pudessem se aliar aos inimigos do Egito. Assim, decretou uma medida terrível. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo, condenados à morte. Foi um período de dor e desespero, mas também de esperança silenciosa. Muitos acreditavam que Deus ouviria o clamor de seu povo e enviaria um libertador. E, em meio a essa opressão, um bebê nasceu. Sua história mudaria o curso da humanidade. Entre os hebreus, havia um casal da tribo de Levi que decidiu desafiar as ordens do faraó. Quando seu filho nasceu, eles perceberam que ele era especial, um menino saudável e cheio de vida. Com coragem e fé, sua mãe o escondeu por 3 meses, protegendo-o dos soldados que patrulhavam constantemente em busca de bebês hebreus. Mas à medida que o bebê crescia, tornou-se impossível mantê-lo escondido. Então sua mãe tomou uma decisão desesperada e cheia de esperança. Ela construiu um cesto de junco, vedando-o cuidadosamente com betume e piche para que pudesse flutuar. Colocou o menino no cesto e o deixou à deriva nas águas do rio Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. O cesto flutuou entre os juncos, enquanto crocodilos se escondiam nas águas profundas e aves voavam sobre o rio. Então, algo extraordinário aconteceu. O cesto foi encontrado pela filha do faraó enquanto ela tomava banho no rio. Movida por compaixão, ela decidiu adotar o menino, apesar de saber que ele era hebreu. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas, e o criou como príncipe no palácio egípcio. Assim, o homem que Deus usaria para libertar seu povo cresceu no coração do império que oprimia os hebreus, preparado para um destino que ele ainda não conhecia. Moisés foi criado como parte da elite egípcia, cercado por luxo, educação e privilégio. Ele aprendeu as artes da escrita, da ciência e da guerra, preparando-se para assumir papéis importantes na corte. Mas apesar de sua posição, ele nunca esqueceu suas origens hebraicas. Ao caminhar pelas ruas, via os sofrimentos do seu povo. O peso de sua condição o perseguia, mesmo em meio ao esplendor do palácio. Um dia, ao testemunhar um capataz egípcio espancando cruelmente um escravo hebreu, Moisés foi tomado por uma raiva profunda. Ele interveio, matando o egípcio e escondendo o corpo na areia. No entanto, sua ação não passou despercebida. No dia seguinte, ao tentar resolver uma disputa entre 2 hebreus, foi confrontado. Quem te colocou como nosso juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Com medo de ser capturado, Moisés fugiu para o deserto de Midian, deixando para trás o palácio, sua vida de príncipe e tudo o que conhecia. Lá, ele encontrou refúgio junto a uma família de pastores. Casou-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, e começou uma nova vida como pastor. Durante anos, ele cuidou de rebanhos, acreditando que havia deixado o Egito e seu destino para trás. Mas Deus não havia terminado com ele. No silêncio do deserto, Moisés seria chamado para um propósito maior. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Moisés avistou algo incomum. Uma sarça ardente estava em chamas, mas, estranhamente, não se consumia. Intrigado, ele se aproximou para ver o que era aquilo. Então uma voz poderosa chamou: Moisés, Moisés. Atônito, ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Deus revelou a Moisés que havia ouvido o clamor de seu povo no Egito e que era a hora de libertá-los da escravidão. Ele ordenou que Moisés fosse até o faraó para exigir a libertação dos hebreus. Moisés, no entanto, hesitou. Ele se considerava inadequado, incapaz de falar com autoridade. Mas Deus lhe garantiu que estaria ao seu lado. Além disso, deu-lhe sinais para comprovar seu poder. O cajado de Moisés se transformaria em uma serpente, sua mão ficaria leprosa e depois seria curada. E ele poderia transformar a água do Nilo em sangue. Ainda assim, Moisés pediu que outro fosse enviado, mas Deus insistiu.
Ele escolheu Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Com relutância, mas guiado pela fé, Moisés aceitou o chamado e retornou ao Egito, onde enfrentaria o faraó e testemunharia o poder de Deus se manifestar de maneiras extraordinárias. Moisés retornou ao Egito, carregando o cajado que Deus havia consagrado como símbolo de seu poder. Ele se reuniu com Arão e juntos foram ao palácio do faraó. Diante do rei, Moisés declarou com firmeza: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me sirvam. O faraó, arrogante e descrente, respondeu: Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não deixarei Israel partir. Foi então que começou uma série de demonstrações do poder de Deus. A primeira praga veio quando o Nilo, fonte de vida do Egito, foi transformado em sangue. O rio tornou-se inútil, matando os peixes e espalhando um odor insuportável. Mesmo assim, o faraó permaneceu inflexível. Então vieram as rãs que infestaram cada canto do Egito, casas, cozinhas e camas. Seguiram-se pragas de piolhos, moscas e doenças que atingiram o gado, mas o coração do faraó continuava endurecido. Deus então enviou pragas ainda mais terríveis, feridas dolorosas cobriram os corpos dos egípcios, uma tempestade de granizo devastou as plantações, e nuvens de gafanhotos consumiram o que restava. Em seguida, a escuridão cobriu o Egito por 3 dias, uma escuridão tão densa que parecia palpável. Cada praga não era apenas uma demonstração do poder divino, mas também um julgamento contra os deuses egípcios, mostrando que somente o Senhor era soberano. Ainda assim, o faraó não cedia. Finalmente veio a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Deus avisou que o anjo da morte passaria por todo o Egito, e apenas as casas com o sangue de um cordeiro nas portas seriam poupadas. Os hebreus obedeceram, celebrando a primeira Páscoa, enquanto os egípcios enfrentavam a tragédia. No meio da noite, o lamento de mães e pais ecoou pelo Egito, pois até o filho do faraó havia perecido. Devastado, o faraó finalmente cedeu. Levem seu povo e vão, disse ele. Assim os hebreus começaram sua jornada para a liberdade, guiados por Moisés e pela promessa de Deus. Os hebreus partiram apressadamente, levando apenas o essencial. À frente, Moisés os guiava com confiança, mas no coração de muitos havia incertezas. Deus, porém, os acompanhava de forma visível, manifestando-se como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, guiando e protegendo seu povo. Enquanto caminhavam pelo deserto, o faraó mudou de ideia. Enfurecido, reuniu seu exército, incluindo carros de guerra, e partiu em perseguição aos hebreus. Quando os israelitas chegaram às margens do Mar Vermelho, viram as águas à frente e os egípcios se aproximando rapidamente atrás. O pânico tomou conta. Por que nos tirou do Egito? Clamaram a Moisés. Moisés, porém, permaneceu firme. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Ele ergueu o cajado e estendeu a mão sobre o mar. Então, algo extraordinário aconteceu. Um forte vento soprou, dividindo as águas e formando um caminho seco no meio do mar. Os hebreus atravessaram, com paredes de água erguendo-se dos dois lados. Quando o exército do faraó tentou segui-los, Deus ordenou que Moisés estendesse novamente sua mão. As águas voltaram ao lugar, cobrindo os carros, cavalos e soldados egípcios. Nenhum deles sobreviveu. Do outro lado, os hebreus celebraram sua libertação com cânticos e danças. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em louvor, cantando: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mas a jornada estava apenas começando. Eles ainda enfrentariam desafios no deserto, mas agora sabiam que Deus era fiel e poderoso para cumprir suas promessas. Após a travessia do Mar Vermelho, os hebreus seguiram sua jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Mas a liberdade recém-conquistada trouxe novos desafios. Eles estavam longe da segurança das cidades, expostos ao calor escaldante, às noites frias e à vastidão desoladora. Logo, a alegria inicial deu lugar à preocupação e ao murmúrio. O primeiro problema foi a escassez de água. Chegaram a um lugar chamado Mara, onde havia água, mas ela era amarga e impossível de beber. O povo reclamou e Moisés, em busca de orientação, clamou ao Senhor. Deus lhe mostrou uma madeira e quando Moisés a lançou nas águas, elas se tornaram potáveis. Pouco tempo depois, enfrentaram a falta de comida. Lembrando-se das panelas cheias do Egito, os hebreus começaram a questionar a liderança de Moisés. Mas Deus, em sua paciência, prometeu alimentá-los. Pela manhã, eles encontraram uma substância fina e branca sobre o chão, como geada. Era o maná, o pão do céu, que Deus enviava diariamente. Ele também providenciou codornizes à noite para que o povo tivesse carne. Além disso, houve outro momento em que a sede os levou ao desespero.
Em Refidim, eles estavam sem água novamente e começaram a se voltar contra Moisés. Mais uma vez, Moisés clamou a Deus, e o Senhor ordenou que ele golpeasse uma rocha com seu cajado. Da rocha jorrou água suficiente para saciar toda a multidão e seus rebanhos. Mas os desafios não eram apenas físicos. No deserto, os hebreus enfrentaram ataques de inimigos. Os amalequitas tentaram impedi-los de avançar, mas Deus deu a vitória por meio de Moisés. Enquanto ele mantinha as mãos erguidas em oração, o povo de Israel prevalecia. Quando suas mãos enfraqueciam, Arão e Hur a sustentavam, garantindo a vitória. Depois de semanas de viagem, os hebreus chegaram ao Monte Sinai, também chamado Horebe, onde Deus havia prometido que eles adorariam após sua libertação. Foi aqui que Deus fez um pacto com seu povo e revelou sua vontade de maneira extraordinária. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Enquanto o povo aguardava ao pé do monte, uma visão aterradora tomou conta da paisagem. Trovões relâmpagos, uma nuvem densa e o som de uma trombeta que aumentava em intensidade. O monte inteiro tremia, coberto por fumaça, pois o Senhor havia descido em fogo. Deus então falou com Moisés, entregando-lhe os 10 mandamentos, um conjunto de leis que guiariam a vida do povo de Israel, refletindo a santidade e a justiça divina. Essas leis abrangiam desde o relacionamento com Deus, como não terás outros deuses diante de mim, até mandamentos que regulavam a convivência humana, como não matarás e não furtarás. Mas enquanto Moisés estava no monte por 40 dias, o povo, temendo que ele não retornasse, cometeu um grande erro. Influenciados pela ansiedade e pelo desespero, pediram a Arão que lhes fizesse um Deus que os guiasse. Arão cedeu à pressão e moldou um bezerro de ouro, declarando: "Este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito." Quando Moisés desceu e viu o povo adorando o bezerro, ficou furioso. Ele quebrou as tábuas da lei, que Deus havia escrito com seu próprio dedo, e repreendeu severamente o povo. Contudo, após interceder por eles, Deus mostrou misericórdia e renovou a aliança, dando novas tábuas da lei. Este episódio marcou um ponto crucial na jornada dos hebreus, lembrando-os da importância da fidelidade e da obediência ao único Deus verdadeiro. Após o encontro no Sinai, o povo seguiu sua caminhada pelo deserto, agora com a certeza de que Deus estava com eles. Ele manifestava sua presença diariamente, guiando-os como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A jornada pelo deserto seria longa, repleta de desafios, provações e lições. Mas cada passo reafirmava a promessa divina: a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, seria deles. A história de Moisés e a libertação do Egito não é apenas um relato sobre a liberdade física. É uma história de fé, obediência e a certeza de que Deus ouve o clamor dos oprimidos. É um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, Deus é fiel para cumprir suas promessas e guiar seu povo para a liberdade e a redenção. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras.